Demorou até que estudos científicos aceitassem a ocupação da América do Sul como datada de muito antes, com evidências da presença humana em patamares que foram recuando, do homem de Lagoa Santa, até 47 mil anos, datação que se aproxima daquelas obtidas recentemente pela antropóloga Niede Guidon nos abrigos mais antigos do Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí, local do sítio arqueológico de Pedra Furada e Toca do Boqueirão, remoto sítio pré-histórico continental e cujo acervo é também composto de pinturas e inscrições da chamada tradição Nordeste. 34. Nos anos 1960, nos Estados Unidos, Cyrus H. Gordon, da Universidade Brandeis, em Boston, reconhecida autoridade em línguas mediterrâneas, confirmou serem inscrições fenícias e as traduziu. O texto: somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano de 19 de Irão, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente à África, mas fomos separados por uma tempestade, nos afastamos de nossos companheiros e, assim, aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres. Numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente passam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. 35. A interpretação de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos para a inscrição de Pedra Lavrada na província da Paraíba, registrada por Francisco Pinto, 1864, e Francisco Soares Retumba, 1886, que Ludwig Schwenhagen demonstrou localizar-se em Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, na margem do rio Seridó, e que Silva Ramos considera de origem grega, e 700 Águia Cão Pequeno Molossos Lebre Delfim Cérbero Lobo Íris Flecha Triângulo Júpiter Marte Luz Sol Saturno Mercúrio Terra Cocheiro Taça Corvo Navio Altar 36. A teoria de que o Brasil tenha sido visitado pelos fenícios na antiguidade, já foi levantada por diversos autores, e diversos pesquisadores já apresentaram suas evidências, através de registros de inscrições e de artefatos encontrados em vários lugares do país. 37. Semelhança entre as línguas indígenas do Brasil e da América, com as antigas línguas semitas. 38. Semelhança das tradições indígenas brasileiras, como por exemplo, da tribo Tupi-Guarani, com as antigas tradições mediterrâneas. 39. 2. Dos principais proponentes deste assunto, foram o professor e pesquisador austríaco, Ludwig Schwenhagen, e o arqueólogo amador brasileiro, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. 40. Schwenhagen, em sua obra História Antiga do Brasil, expôs a teoria da presença de fenícios no Brasil, com base no trabalho de Freud Toron, Gênova, 1869, sobre as viagens das frotas do fenício rei Irão de Tiro, e do rei Salomão, da Judeia, no rio Amazonas, entre os anos 993 e 960 AC. 41. O historiador grego do século I AC, Diodoro Sículo, disse que este relatou a primeira viagem de uma frota de fenícios atravessando o Atlântico e chegando às costas do nordeste do Brasil, através das correntes marítimas propícias para a travessia. 42. Em 1872, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil foi notificado por Joaquim Alves da Costa, falando sobre a sua descoberta em Pouso Alto, às margens do Paraíba, de umas inscrições gravadas em uma pedra. 43. O historiador francês Ernest Renan afirmou que as inscrições eram fenícias, e de cerca de 3.000 anos.
44. O professor americano, Cyrus H. Gordon, da Universidade Brandeis, em Boston, o reconhecido e notório especialista em línguas mediterrâneas, confirmou que as inscrições encontradas em Pouso Alto eram realmente autênticas inscrições fenícias, até então desconhecidas no século XIX. 45. Atualmente não há mais dúvidas de que o Brasil está repleto de indícios comprobatórios da passagem dos fenícios, e que eles se concentraram no Nordeste. 46. No Rio Grande do Norte, por sua vez, depois de percorrer um canal de 11 quilômetros, os barcos fenícios ancoravam no Lago Extremos. 47. Na Amazônia, Svenhagen encontrou inscrições fenícias gravadas em pedra, nas quais havia referências a diversos reis de Tiro e Sidon, datados de 865-887 AC. 48. Svenhagen acreditava que os fenícios usaram o Brasil como base durante pelo menos 800 anos, deixando aqui, além das provas materiais, uma importante influência linguística entre os nativos. 49. Nas entradas dos rios Camusim, Ceará, Parnaíba, Piauí e Merim, Maranhão, existem inclusive muralhas de pedra e cal, semelhantes às muralhas encontradas em Batron, na costa norte do Líbano, erguidas pelos antigos fenícios. 50. No livro Before Columbus, o professor Ciro H. Gordon, que publicou também a primeira gramática da língua ugarítica, afirmou que a origem do nome Brasil é fenícia, de acordo com seus estudos BRZL em ugarítico e outras línguas semíticas, significa ferro. 51. Gordon complementou suas explicações dizendo que no antigo folclore irlandês, existem referências sobre a Brasil, Ilha do Brasil, no Atlântico, além da Irlanda, e que este nome é fenício, e BRZL, Ilha do Ferro, e que as lendas ainda mencionam o desaparecimento no fundo do mar das ilhas e Brasil, e Atlântida, um traço típico dos fenícios que mantinham a política de manter sobre segredo absoluto sobre suas fontes de riquezas, evitando a concorrência e garantindo o domínio do mercado. 52. Gordon disse que até durante o tempo de Colombo, os exploradores europeus do Novo Mundo procuravam pela Ilha do Brasil. 53. Se a referida Ilha do Brasil fez parte da atual Brasil, não se tem certeza, porém, nenhum outro lugar do mundo merecia esse nome mais do que o Brasil, onde um dos seus principais recursos naturais continua sendo ferro, onde o estado de Minas Gerais detém 25% das reservas de ferro do país. 54. As navegações marítimas dos fenícios não visavam apenas o comércio, mas também a coleta de recursos minerais necessários para as tecnologias internacionais. O professor Ciro H. Gordon ainda fez um comparativo interessante sobre os nomes de certos lugares na antiguidade, e como exemplo, citou que na Idade do Bronze, 3 áreas tinham nomes associados ao metal pelo qual era famoso: Núbia, em egípcio, igual rica em ouro; Atus, capital do Império Hitita, prata em ugarítico, igual rica em prata; Ciprus, ou Chipre em português, Quipros em grego, igual rica em cobre. Ilhas britânicas eram chamadas de Tinslis ou Ilhas do Estanho, igual rica em estanho. Barzel, ferro na maioria das línguas semíticas, inclusive árabe e hebraico, igual rica em ferro. 55. Não se esquecendo de que a expansão dos fenícios coincidiu com a passagem da Era do Bronze para a Era do Ferro, o que levou o professor a supor que deveria ter existido uma terra rica em Brasil em algum lugar do Atlântico, talvez incluindo uma parte do Brasil de hoje, assim como na época do Bronze existiram lugares chamados ouro, prata, cobre e estanho. 56. A pedra da gaveteria sido esculpida pelos antigos fenícios. 57. O pão de açúcar é uma esfinge fenícia inacabada. 58. A pesquisadora Fernanda Palmeira, no início do século XX, percorreu várias regiões do sertão do Nordeste estudando supostos vestígios fenícios nessa região. No livro História Antiga do Brasil, no qual não só associou as inscrições rupestres dengue aos fenícios, como também a escrita demótica do Egito. 59. Ludwig Svenhagen, Áustria, 1900-1928, foi um professor de História e Filologia no Nordeste do Brasil, escritor e proponente da teoria da presença de fenícios no Brasil.